Olá, meu caro, minha cara aluna, que legal, que prazer você estar aí junto conosco, eu e o Val compartilharmos com vocês aí um pouco deste conhecimento de química, química orgânica, é a ciência que nós estamos estudando. Nesta aula em questão nós vamos ter um nivelamento de conhecimento sobre o assunto ligações químicas, em específico a ligação covalente ou molecular. Muito bem. Quais são os objetivos, professor, desta aula? Claro, toda aula tem o seu objetivo: compreender os conceitos e fundamentos sobre ligações químicas, entender o que é e como se efetiva a ligação química covalente, praticar o conhecimento com atividades. Professor, e alguns questionamentos? Nós temos. O que são ligações químicas? Por que os átomos se ligam? Quais as particularidades da ligação covalente? Muito bem. Meu caro, minha cara aluna, nós sabemos que os átomos se ligam uns aos outros. Professor, como nós temos tanta certeza? Bom, a água é uma molécula, uma substância constituída de quais átomos? 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Ou seja, esses átomos estão ligados entre si. Sim, os átomos se ligam. Agora, professor, o que é uma ligação química? E por que esses átomos se ligam? Vamos responder. A ligação química é uma força de atração entre os elementos químicos, entre os átomos, que os mantém unidos, formando a molécula, que por sua vez, várias moléculas irá formar a substância. Então, isto é a ligação química. Nas ligações químicas intramoleculares, aquelas que ocorrem dentro da molécula, nós temos 3, pelo menos conhecemos, né? Nós temos 3 teorias para explicar. A ligação química iônica, onde átomos doam e outros recebem elétrons. A ligação química molecular, onde átomos compartilham elétrons. E a ligação metálica. A ligação metálica, nós temos átomos neutros e cátions mergulhados no que nós denominamos nuvem eletrônica ou mar de elétron. Como eu vos disse, essa aula em específico nós vamos trabalhar a ligação covalente ou molecular. Agora, professor, tudo bem, os átomos se ligam. Perfeito, estou convencido. Convencido porque o senhor me convenceu. Agora, o que é? Já sei, é uma força de atração entre os átomos. Por que os átomos se ligam? Nós dizemos o seguinte: a natureza ela tem um certo comportamento e nós que fazemos parte da natureza também temos este comportamento. Qual é, professor? Nós buscamos estabilidade. Sim, eu busco. Professor, que tipo de estabilidade o senhor busca? Uma estabilidade econômica? Eu diria, quando eu tivesse tanto dinheiro, eu estaria numa boa. Você busca uma estabilidade acadêmica, professor? Quando o professor estiver na universidade dos meus sonhos, cursando o curso dos meus sonhos, professor, eu estou de boa. Os átomos também buscam estabilidade numa linguagem assim humana para descrever a natureza. Nós usamos o que nós temos de recurso, a nossa linguagem. Os átomos buscam estabilidade energética. Sim, assim como os rios correm em direção aos mares, buscando um nível menor de energia, os átomos também vão ligar-se uns aos outros para poder adquirir estabilidade energética. E, professor, quando eles vão adquirir essa estabilidade? Eu já sei quando vou ficar estável academicamente. Você já sabe quando você vai ficar, professor, estável economicamente. Agora, e os átomos? Nós observamos um selecto grupo de elementos químicos denominado de gases nobres. Esses gases nobres, eles não se ligam a ninguém porque acreditamos que eles são estáveis. E por que eles são estáveis, professor? Porque eles têm o seu último nível de energia preenchido com 8 elétrons. E aí nós temos a teoria denominada teoria do octeto. É uma teoria, não é uma lei, tá? Cuidado que alguns átomos não seguem esta regra do octeto, mas no geral a maioria segue e
nós trabalhamos com esta regra para entendermos as ligações químicas. A regra do octeto diz que os átomos buscam estabilidade energética ao atingir 8 elétrons no último nível, assemelhar-se a um gás nobre e preencher, claro, a sua valência, o seu último nível com 8 elétrons. Esta é a regra do octeto. Observe, nós temos aqui um gás nobre denominado neônio. Veja a distribuição eletrônica dele. A distribuição eletrônica dele mediante o diagrama de Linus-Pauling. 1s2, 2s2, 2p6. Observe que o último nível de energia é o nível 2 e a quantidade de elétrons é 8. 8 elétrons. Agora, todos os demais átomos não têm 8 elétrons no último nível. Então, eles irão buscar esta estabilidade assemelhando a um gás nobre. Observe, o hidrogênio tem um elétron apenas, tá? Ele, inclusive, ele não vai obedecer à regra do octeto, ele é um dos que não obedece à regra do octeto, não tem como, ele é muito pequeno. O lítio, 3 elétrons no seu último nível, também não obedece à regra do octeto. O berílio, 4. O boro, nós vamos ter 3. O sódio, que já obedece à regra do octeto, ele tem 1 elétron no seu último nível. Observe que todos os demais átomos, exceto os gases nobres, não possuem o seu octeto completo. Então, eles fazem ligações químicas para poder atingir 8 elétrons e se estabilizar. Observe nesse slide, então os átomos eles vão fazer ligações químicas e essas ligações químicas, nosso entendimento sobre ela, tá? Nosso entendimento. Observe que isto é uma teoria para explicar um fenômeno. Nós estamos nós estamos lançando teorias para poder entender este fenômeno. E nas ligações químicas, os átomos, eles ou doam e recebem ou compartilham elétrons. Na ligação covalente, aqui nós temos a molécula de água, o oxigênio que tem 6 elétrons no seu último nível, o hidrogênio que tem 1 elétron, eles vão compartilhar ao ponto do oxigênio atingir a regra do octeto, 8 elétrons no último nível, e o hidrogênio assemelhar-se ao gás hélio com 2 elétrons no seu último nível. Então eles vão compartilhar esta representação, chama-se representação de Lewis, e eu vou pedir para que você faça o seguinte: faça a distribuição eletrônica desses 3 elementos químicos mediante o diagrama de Linus-Pauling e você vai me responder qual ou quais deles devem fazer ligações químicas e qual ou quais não devem e por quê. Tempo.
Legal, que legal que você está trabalhando, que legal que você está se esforçando, meu amigo, minha amiga, meu aluno, minha aluna. Eu sei, eu tenho certeza que o sucesso te espera. Confere comigo aqui então. Veja, nós temos o carbono, claro, a distribuição eletrônica do carbono vai terminar com 2s2 e 2p2. Ele tem 4 elétrons no seu último nível. Para chegar a 8, faltam 4 elétrons. Então, claro, ele tem que fazer ligações químicas. O argônio, ele tem 8 elétrons no seu último nível. É um gás nobre. Ele já tem o octeto completo. Não faz ligações químicas. O iodo, ele vai ter 7 elétrons no seu último nível. Portanto, faz uma ligação química para poder estabilizar-se, assemelhando a um gás nobre. Professor, como nós representamos essas ligações químicas? Como eu disse, nós temos linguagens e representação para poder expressar o que nós entendemos dos fenômenos que ocorrem na natureza. Então, nós falamos ligações químicas, é uma linguagem humana para nós podermos expressar o que nós entendemos. E as simbologias são representações para expressar aquilo que nós queremos, aquilo que nós entendemos. As ligações químicas também nós as representamos. Como nós representamos, professor? Bom, um cientista bastante interessante, bastante bacana, muito inteligente, por sinal, ele elaborou uma representação que posteriormente ganhou o seu nome, representação de Lewis, fórmula de Lewis. Representamos os elétrons de valência de cada átomo por esses pontinhos aqui, tá? Então, observe, o oxigênio ele tem 6 elétrons de valência, então nós vamos colocar esses 6 pontinhos em volta do oxigênio. O hidrogênio tem 1 elétron de valência, então nós vamos colocar este 1 pontinho aqui em volta do H, indicando o seu elétron, tá? O seu elétron no seu último nível de energia. Então, aqui nós temos esses 2 elétrons, um do oxigênio, um do hidrogênio, que serão compartilhados e aí efetivando uma ligação química, e aqui outro par de elétrons sendo compartilhados e a ligação química sendo efetivada. A ligação química covalente ou molecular. Professor, quando que eu vou saber que a ligação química é covalente ou molecular, professor? Eu separei, eu deixei aqui um slide com a tabela periódica e vou lhe dizer. A ligação covalente ou molecular, ela ocorre geralmente com os elementos químicos classificados como não metais. Quais são eles? Do carbono até o flúor. A coluna 14, a coluna 15, 16 e 17. Essas 4 colunas, ou esses 4 grupos aqui, eles vão efetivar ligações covalentes. Claro que os elementos classificados como metais não, né? Os não metais. Aqui o carbono, silício, germânio, nitrogênio, fósforo, arsênio, oxigênio, enxofre, selênio, eles farão ligações covalentes. E claro, o hidrogênio. Então, professor, como que eu vou saber, como que eu vou conseguir descobrir quantos elétrons o elemento químico tem no seu último nível de energia? Eu vou ter que fazer a distribuição eletrônica, professor, com o diagrama de Linus-Pauling? Não. Pode, ou também você deve ter um conhecimento para você ter essa informação mais rápido. E essa informação ela está dada aqui na tabela periódica. Aqui, pense comigo, guarde. Os elementos químicos da coluna 14 ou 4A tem 4 elétrons no seu último nível, tá? A coluna do carbono tem 4 elétrons. A coluna do nitrogênio, 5A ou coluna 15, 5 elétrons. A coluna do oxigênio, ou coluna 16, ou grupo 6A, 6 elétrons.
O do flúor, coluna 17, ou grupo do flúor, ou família do flúor, ou então grupo 7A, 7 elétrons no último nível. Mediante a posição do átomo na tabela periódica, você vai saber quantos elétrons ele tem no último nível. Tá, professor, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou pegar aqui o enxofre. Então, o enxofre ele está na coluna 16, ou grupo 6A, ou família do oxigênio. 16, 6 elétrons no último nível. Ah, tá, professor, tudo bem. E o fósforo? Coluna 15, ou 5A, ou família do nitrogênio. 5A ou 15, 5 elétrons no último nível. Muito bem. Então, observe. Diante disto, você vai dispor, tá, os elétrons de valência em volta dos átomos e aí você vai ir compartilhando esses elétrons, sempre em pares, para fechar uma ligação química. E as ligações químicas também são representadas por este traço. Um traço, uma ligação química. 2 traços, 2 ligações químicas. 3, uma ligação tripla e assim sucessivamente. Observe aqui, ó, 3 traços, nós temos uma ligação tripla, porque temos 3 pares de elétrons sendo compartilhado entre esses 2 carbonos. O mesmo se repete aqui, 3 pares de elétrons sendo compartilhados entre o carbono e o nitrogênio, então uma ligação tripla. Ligação dupla, 2 pares de elétrons sendo compartilhados. Então, as ligações químicas, elas são representadas pela fórmula de Lewis, onde nós representamos os elétrons do último nível de energia, os elétrons de valência, com pontinhas, ou também com esses traços. Cada traço representa um par de elétron compartilhado, ou então uma ligação química covalente ou molecular. Nós temos aqui, então, várias representações. E como professor eu vou saber, como professor eu vou entender, conseguir descobrir os elétrons de valência de cada átomo? Pela tabela periódica. Muito bem. Eu separei aqui esses exercícios para que você exercite, para que você minere, para que você trabalhe essas informações. Sim, vamos lá, mãos à obra.
Parabéns, parabéns e parabéns para você. Você pode dizer, professor, mas o outro eu não acertei e o senhor me deu parabéns. Você está de parabéns porque você está trabalhando, você está exercitando, você está estudando e é errando que se aprende. Aqui você erra e na hora do Enem, na hora do vestibular, na hora que você for exigido, tá lá menino, tá lá garotinha. Vamos ver, a fórmula de Lewis para o etanol. Nós temos aqui cada átomo com os seus elétrons de valência, o carbono com 4 elétrons, hidrogênio com 1 elétron, o oxigênio com 6 elétrons. E esses elétrons compartilhados entre si e representando a ligação química molecular ou covalente entre eles. E cada par de elétron compartilhado representado por esses traços que representa as ligações químicas. Nós temos na amônia o nitrogênio com 5 elétrons, estão aqui os 5 pontinhos, 5 elétrons de valência, as ligações químicas representadas por esses traços e nós temos o etino lá também, uma ligação tripla, 3 pares de elétrons compartilhados, 3 risquinhos ali para representar essas ligações químicas. Então, qual é o caminho? O caminho é você localizar esses elementos químicos na tabela periódica. Mediante a posição deles, você vai saber quantos elétrons ele tem no último nível. Professor, só para eu lembrar mais uma vez, professor, o germânio, ele vai ter quantos elétrons no seu último nível? O germânio está na coluna 14, ou grupo 4A. Então, ele tem 4 elétrons. Sim. Professor, o hidrogênio sempre terá 1 elétron no seu último nível, aliás, no seu único nível de energia. O hidrogênio ele é tão pequeno, é o menor átomo que nós temos, ele só tem um próton e um elétron, portanto, ele só pode fazer uma ligação química e sempre covalente. Guarde isto, tá? O hidrogênio só pode fazer uma ligação. One bond. Então, em inglês, é cola química, uma ligação química apenas, uma única ligação química. Então, mediante a tabela periódica, você descobre quantos elétrons o átomo tem de valência e você consegue resolver, então, esta atividade tranquilamente e partir para o abraço. Bom, eu separei aqui uma reportagem, você sabe que a ciência não para. A ciência, há milhares e milhares e milhares de anos, os nossos antepassados vêm construindo esse edifício chamado ciência e nós temos que dar continuidade a ela. Então, o que acontece? Ela está cada vez mais avançando. Observe, cientistas estão pesquisando sobre tudo, inclusive sobre as ligações químicas. E aqui nós temos, então, esta reportagem que fala de um novo tipo de ligação química descoberta. É isso aí, meus estimados alunos. Eu deixo o meu agradecimento especial para você. Você é a questão de nós estarmos aqui. Você é algo muito importante, uma pessoa muito importante para nós. Agradeço também toda a equipe técnica da CED Paraná, Secretaria de Educação, aqui do nosso estado do Paraná, o nosso intérprete Val, querido, muita dedicação, muito aplicado nos seus trabalhos e te espero na próxima aula. Um abraço e até mais.